Então, toda prisão preventiva, para ser decretada, ela tem que ser decretada por um juiz, a pedido do Ministério Público ou da própria polícia. Investiga, certo? Uma vez solicitado pela polícia ou do Ministério Público, o que vai acontecer? O juiz vai analisar esse pedido, vai verificar se realmente há indícios de autoria e materialidade delitiva e se os requisitos da prisão preventiva estão presentes. São 4 requisitos, mas se um deles estiver presente, é possível sim o juiz decretar essa prisão, certo? Uma vez que o juiz acate o pedido da polícia ou do Ministério Público, o juiz vai expedir um mandado de prisão. Quando ele expede o mandado de prisão, o juiz comunica esse mandado de prisão para a polícia judiciária, para cumprir o mandado de prisão, nos endereços que porventura estejam informados na investigação ou no processo. Certo. E assim a polícia se direciona para casa, para a residência, para o trabalho, o local onde a pessoa possa ser encontrada. Então, acredito eu que, como já foi decretada a prisão, as autoridades policiais que são polícias investigativas, que cumprem o mandado de prisão, geralmente os mandados de prisão são cumpridos pela polícia, provavelmente já estarão ao encontro do cantor. Certo, o doutor Mauri, e o que acontece? Ele vai ser preso em Goiânia ou ele é levado para o Recife? Então, ele vai ser preso onde ele estiver, né? O local onde ele estiver, o mandato pode ser cumprido. Quando é expedido o mandato de prisão, pode ser cumprido em qualquer lugar do Brasil. Agora, geralmente, quando o mandado de prisão é com um estado e o juiz que decretou a prisão é de um outro estado, geralmente esse cumprimento, né, efetivo, vamos falar aqui no grosso modo da coisa, a cadeia onde a pessoa será recolhida será do local onde o juiz expediu o mandado de prisão. Então, se expediu de Recife, provavelmente ele vai ser conduzido para um complexo penitenciário de Recife. E considerando o fato dele ser uma pessoa pública, isso o beneficia de alguma forma? Porque o que a juíza alega na decisão aqui, né, que até a Folha de São Paulo coloca, né, a juíza a Andréia Calado da Cruz, aí, do Tribunal de Justiça do Estado, ela diz que o fato dele ter dado guarida a foragidos demonstra uma alarmante falta de consideração pela justiça. Só esse motivo aí, que é o que, por exemplo, a Folha publicou, né? Obviamente a decisão dela deve ser muito maior, isso é só um trecho, né? Aponta que, de alguma forma, ele meio que pode ter ajudado alguns dos envolvidos investigados ali a ficar fora do país, né? Porque ela até menciona ali, né, que o trajeto da aeronave dele contou com algumas outras pessoas que precisariam voltar ao Brasil para serem ouvidas pela polícia, né? Só isso, só o fato dele ter dado transporte já é suficiente para decretar a prisão dele? Muito bem colocado por você. Como eu disse inicialmente, existem 4 requisitos para a decretação da prisão preventiva. Um deles, como você exemplificou e citou pela própria decisão, que você já teve uma parte dela, teve acesso, existe um requisito que chama-se: a prisão preventiva deve ser decretada para a conveniência da instrução criminal. E o que é conveniência da instrução criminal? É quando o sujeito que está sendo investigado, porventura, ele queira atrapalhar as investigações, destruir provas, intimidar testemunhas. E se essa pessoa entra dentro desse requisito chamado conveniência da instrução criminal, a prisão preventiva acaba sendo abraçada por um desses requisitos. E aí, como eu disse anteriormente, um requisito tão somente já é ensejo para a decretação da prisão. Então, acredito eu que a prisão preventiva de Gustavo Lima foi decretada por fato da conveniência da instrução criminal estar sendo abalada. Certo. Agora vamos falar de prazos, doutor. Considerando que a decisão veio ontem e a informação se tornou pública hoje, né, que é o que diz aí, parte do que a gente já tem de conhecimento aí da decisão da juíza.
quanto tempo a justiça, ou melhor, a polícia pode bater na porta do Gustavo Lima, na sua opinião? Muito bem. Todo mandado de prisão preventiva, ele tem um prazo para cumprimento, tá? Geralmente esses prazos, eles são prazos extremamente extensos. Vou citar alguns exemplos. O mandado de prisão preventiva expedido hoje em 2024, a polícia tem até 20 anos para cumprir o mandado de prisão. Uma coisa é cumprir o mandado de prisão. Outra coisa é efetivamente cumprido e a duração do tempo da prisão. Então, uma coisa é o tempo que esse mandado fica vigente. Outra coisa é cumprir o mandato. A prisão preventiva não tem prazo. A prisão em si, preventiva, não existe prazo estipulado em lei. Então, são coisas totalmente distintas. Uma é a validade do mandado de prisão e a outra coisa é o tempo efetivo em que a pessoa pode ficar presa. Então, a pessoa pode ficar presa por meses, anos preventivamente. Não tem prazo estipulado em lei. Então, mas, por exemplo, a Deolane, que também eu acredito que o senhor deve estar acompanhando, a mesma juíza decidiu que vai mantê-la, tanto ela quanto a mãe presa, preventivamente. Então significa que pode ficar presa o tempo que for necessário para que as investigações, para que essas provas sejam reunidas. E pelo que você está explicando pra gente, tem uma questão aí envolvendo a pessoa atrapalhar as investigações, né? É isso que é importante para a justiça na hora de definir se vai manter alguém ou não preso preventivamente, correto? Corretíssimo, é isso mesmo. A prisão preventiva, ela pode durar dias, meses, quiçá anos. No entanto, isso para conveniência do processo, já processo, e conveniência da investigação, caso tenha investigação, certo? Então, nesse caso específico, podemos entender que, logicamente, os advogados do Gustavo Lima vão entrar com medidas para revogar esse decreto prisional, mas enquanto não houver uma revogação efetiva por parte de um juiz, seja o juiz lá que expediu o mandato, ou por um desembargador do Tribunal de Justiça, ou o ministro do STJ, do STF, enquanto a prisão estiver mantida, ela não tem tempo, tá bom? Então pode durar muito tempo aí. Ele pode não ser preso e eles conseguirem o habeas corpus antes da prisão ser efetivada? Pode. Neste caso, não existe na nossa legislação a necessidade efetiva de recolhimento, certo? Isso pode ser uma estratégia defensiva, uma estratégia de que ele fique foragido e, enquanto isso, os advogados dele está trabalhando, né, a revogação da prisão. Nisso, se caso os advogados conseguirem êxito, vai ser expedido um contramandado de prisão, para se tornar sem efeito aquele mandado de prisão expedido. Perfeito. Doutor, para te liberar, e eu acho que para dúvida final nossa aí, né, considerando a sua experiência, né, e tem uma dúvida também que eu vi muita gente no chat perguntando enquanto você falava, se tem alguma maneira, se a juíza que vai julgar novamente essa decisão, se ele vai ou não ser preso, é a mesma que decretou a prisão, ou é outra instância? Como é que funciona isso? Muito bem. O juiz que decreta a prisão, ele pode analisar qualquer tipo de revogação. No entanto, na medida em que o pedido de revogação for negado nas instâncias inferiores, os advogados podem pedir guarida e socorro às instâncias superiores. Então, vou só explicar mais ou menos como funciona aqui, para que todos os ouvintes e espectadores fiquem cientes. O juiz que expediu o mandado de prisão é o juiz da vara criminal. O desembargador, que é um juiz superior ao juiz da vara criminal, ele possivelmente vai analisar um habeas corpus. Se esse desembargador negar a soltura, vai ser socorrido ali para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Se o Superior Tribunal de Justiça negar, vai até o Supremo Tribunal Federal. Então tem uma caminhada aí a ser seguida, certo? E pode ser uma chuva de habeas corpus aí que possivelmente vai ser impetrado. E todos eles podem ser negados?
Todos eles podem ser negados, assim como pode ser revogado. A tendência, né, diante da gravidade do delito ou da gravidade da forma como o juiz de primeiro grau pensou, a tendência é subir para as instâncias superiores, e as instâncias superiores sempre têm um cuidado um pouco mais apurado, porque a regra, de fato, é a liberdade, a exceção é a prisão. Então, não podemos aqui é, cuidar de colocar uma prisão para um cantor, uma pessoa pública, que nunca, talvez, não respondeu nenhum processo criminal, nunca tem cometido crimes violentos, ficar preso preventivamente sem essa necessidade. Certo. Doutor, eu falei que era a última pergunta, mas eu acabei tendo mais uma dúvida. Fique à vontade. Eu estou muito tranquilo aqui. Tem mais de 10 mil pessoas acompanhando a gente aqui em todas as redes agora. Muita gente querendo saber justamente essa história. Inclusive, o senhor é advogado criminalista, então eu acho que é exatamente a sua área, sim, né? Mas acho que uma pergunta que muita gente tá fazendo é: se ele for preso, ele pode usar tornozeleira eletrônica no esquema de uma prisão domiciliar porque ele tem filhos? As pessoas já estão pensando lá na frente, doutor. Admirável a sua pergunta, viu? Muito boa e pertinente. Vamos lá. A regra do nosso ordenamento jurídico é a liberdade. Após a liberdade, vamos dizer, agravar, vamos subir uma escada para agravar a situação, são as medidas cautelares diversas da prisão. Podemos citar como medida cautelar diversa da prisão uma tornozeleira eletrônica. Certo? Subindo essa escada para ir para o extremo, aí sim que nós vamos para uma prisão preventiva. Então, de fato, acredito que uma das estratégias da defesa de Gustavo Lima vai ser utilizar pedido de revogação da prisão preventiva para a utilização de tornozeleira eletrônica ou outras medidas cautelares que forem pertinentes para o caso, como, por exemplo, como ele está com a prisão preventiva decretada em tese, pela conveniência da instrução, por transportar pessoas, intimidar testemunhas, talvez, não sei, o juiz pode revogar a prisão e colocar uma medida cautelar para que ele não se aproxime de determinadas pessoas, para que ele não faça comunicados via WhatsApp, por telefone, para determinados grupos ou pessoas. Então, isso é uma medida cautelar. Não deixa de ser uma restrição de liberdade, mas não chega a ser ao extremo de uma prisão. Perfeito. Ficou super claro, doutor. Então, assim, ele não precisa fazer... A justiça pode determinar essa medida, não precisa ser tão drástica, né? Pode ser que somente limitar ele na comunicação com essas outras pessoas já seja suficiente. É bem como o que aconteceu com a Deolane, né? Porque a Deolane, quando ela foi liberada ali pela justiça, houve uma série de determinações que ela tinha que cumprir, 2 delas ela não cumpriu, e aí a prisão dela, que tinha sido convertida em prisão domiciliar, foi novamente convertida para a prisão na cadeia, né? Dessa vez até numa cadeia muito mais distante daquela que inicialmente ela foi presa. Eu acho que eu já tinha te perguntado isso, mas o Gustavo Lima, então, se ele for preso, ele é levado para o Recife, né? Que é onde é o âmbito de onde a operação está acontecendo, né? Perfeitamente. Provavelmente ele vai para lá, ele vai ser conduzido. Isso chama-se, no nosso ordenamento jurídico, chama-se recambiamento do preso. E aí eu lembro que você fez uma perguntinha, ou uma colocação, não me recordo, se ele poderia ficar preso ali, né, na massa carcerária, não sei. Geralmente, as pessoas, os complexos penitenciários tomam cuidado com pessoas públicas. Eles acabam sendo recolhidos, mas eles não ficam na massa carcerária, né, policiais não ficam na massa carcerária, pessoas famosas. Então, geralmente, eles ficam recolhidos, mas de forma bastante separada. Justamente porque na massa carcerária, né, ali acontece de tudo. Tortura, né? Ainda mais uma pessoa que tem um poder aquisitivo tão alto, né, como o Gustavo Lima. Então ele pode ser objeto, né, de uma tortura ou até mesmo de represálias por parte de presos. Até pessoas que, porventura, não sejam fãs dele, não gostem, e aí é perigoso demais. Então ele provavelmente vai ser recolhido, mas se ele for recolhido, vai ser recolhido para uma cela especial.
Perfeito, doutor. Doutor Amauri Andrade, advogado criminalista, falou ao vivo aqui com a gente. Doutor, a gente estava falando de outros assuntos quando de repente caiu no nosso colo que o Gustavo Lima seria preso, né? Muito obrigado por ter nos atendido ao vivo aqui e falado com a gente aqui no Bora Comentar, tá? Eu agradeço a oportunidade, conte comigo no que precisar, estamos aqui à disposição. Obrigado, doutor. É isso aí. A gente segue aqui o Bora Comentar, trazendo para você mais informações sempre. Pô, legal demais, né? Receber um doutor aqui. Primeira mão aí, ó. Informação na hora que ela acontece, bicho. É no Bora Comentar. Muito obrigado aí a Mônica também. Mônica sempre rápida aí. Um abração, Mônica da Press. Beijo grande, mulher. Como é que você tá? Faz tempo que a gente não se fala, né, gata? Muito bem. Olha, e aí, gente? O que vocês acharam? Tiraram todas as dúvidas? Conseguiram entender? Ficou bem claro. Esse advogado explicou. Ele desenhou pra gente, né, gente? Ele desenhou. Aquela seguidora que tava no começo da live aqui, menina, aquela seguidora teria entendido tudo, né? Que aquela seguidora foi desenhado pra ela, né? Depois vamos lá, depois dá uma moral lá pro doutor também. Segue lá no Instagram, né? Dá uma força lá pro cara. Pô, falou 10 minutos aqui com nós, 15 minutos aqui com a gente, tirando dúvida. Realmente sensacional, certo? Muito bem, gente. Então é isso. Esse foi o nosso Bora Comentar.